Olá, crianças, tudo bem? Boa tarde. Olha, a tia Daline vai explicar agora como que vai ser a nossa tarefinha de redação, certo? Então vamos lá, ó. Hoje é quinta-feira, dia 16 de abril. Redação. Vocês vão fazer essa redação no caderno de caligrafia. E aí vocês vão usar essa mesma estrutura, ó. Vão fazer o cabeçalho, vão escrever tarefa de casa, vão escrever lá, ó, redação e vão copiar esse enunciado, certo? Vou ler para vocês. Com base no texto de Geografia, página 30, elabore uma redação falando sobre o respeito às diferenças, tá bom? Agora a tia Daline vai reler com vocês. Então vamos lá. Esse texto tem que ter algumas coisinhas. Ó, observação. Isso aqui precisa copiar? Não precisa, é só para vocês lembrarem. Escolha um título bem legal. Faça no mínimo 10 linhas. Tia Daline, eu posso fazer menos que 10? Não, Nanina, não. É 10 ou mais, tá bom? E 3 parágrafos. Por que a tia Daline está pedindo 3 parágrafos? Eu percebi que alguns trabalhos de vocês que estavam ótimos, viu? Algumas crianças fez 1 parágrafo ou apenas 2 e escreveu muita coisa. Como que a gente faz os parágrafos? A gente escreve um assunto, acabou aquele assunto, vou mudar de assunto, escrevo outro parágrafo. Acabou o assunto desse parágrafo, vou falar sobre outra coisa, escreva outro parágrafo, certo? Então precisa ter 3 parágrafos diferentes no seu texto. Agora nós vamos ler novamente a página 30 de Geografia para vocês terem umas ideias bem legais para fazer a redação, certinho? Vamos lá. Tá, respeito às diferenças. Eu vou aumentar um pouquinho para facilitar pra gente. Talvez atrapalhe um pouquinho aqui a minha imagem, mas tudo bem. Vamos lá. Respeito às diferenças. Conviver com as pessoas com quem nos identificamos ou temos interesses em comum não é difícil, certo? Porque quando a gente convive com pessoas que têm o mesmo objetivo com a gente, não é tão difícil do que se a gente convivesse com pessoas que não querem a mesma coisa, que querem coisas diferentes, tá? Mas e quando temos que conviver com as pessoas diferentes de nós? Como será que é? Será que é mais difícil? Eu acredito que sim, né? Ó, essa convivência acontece o tempo todo e aconteceu também quando o Brasil começou a ser formado. Por volta de 1500, os portugueses colonizadores chegaram às atuais terras brasileiras. Mas nessas terras já viviam inúmeros povos indígenas, cujo modo de vida era muito diferente do modo de vida dos portugueses. Muitos povos indígenas resistiram à ocupação portuguesa, tá? Além de ocupar as terras habitadas pelos indígenas, os portugueses lhe impuseram seu jeito de ser, gerando conflitos que culminaram, ou seja, que resultaram no domínio de suas terras pelos portugueses. Resultaram na morte de milhões de indígenas e no desaparecimento de muitos dos seus povos e das suas culturas. Então, crianças, os portugueses chegaram aqui no Brasil. Os índios já existiam com seu jeito de ser, com contato com a natureza, com a sua cultura. E aí os portugueses chegaram e acharam que os índios eram diferentes, eram inferiores e quiseram que eles se adaptassem à cultura dos portugueses. Só que as coisas não são assim, os portugueses deveriam ter respeitado o modo de ser do índio, tá? Embora existam diferentes povos indígenas com modos de vida próprios, alguns costumes são comuns a praticamente todos os indígenas, tá? Um exemplo é a forte ligação com a natureza, de onde retiram os alimentos e tudo que precisam para viver. Então, criança, depois de vocês relerem, ó, vocês leram comigo em geografia, eu li novamente aqui com vocês em redação. Se necessário, leiam 3 vezes, tá bom? Porque aí as ideias vão fluindo melhor na cabeça, certo? Vou voltar para aquela outra página de redação. Então é isso, tá bom? O textinho tem que ter 10 linhas no mínimo, 3 parágrafos e escolha um título bem legal. Fale sobre o respeito à diferença. Pode ser o respeito a outro tipo de diferença que não seja dos índios? Pode, tá? O interessante é que vocês tenham como base aquele texto, certinho? Beijos, beijos. A aula de redação de hoje tá ok.